apareceu do nada e você mexeu demais comigo. Não quero ser só mais um amigo. Você nunca me viu sozinho. Você nunca me ouviu chorar. Não dá pra imaginar quando é cedo ou tarde demais pra dizer adeus, pra dizer jamais. É cedo ou tarde demais pra dizer adeus, pra dizer jamais. Às vezes fico assim, pensando, essa distância é tão ruim. Por que você não vem pra mim? Eu já fiquei. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Essa é a conversa ao pé do rádio, no formato tradicional. Vocês tanto reclamam que vai ter bis. Hoje também é conversa ao pé do rádio. É só aquela conversinha. Vocês não vão olhar essa cara bonitinha hoje não, tá? Todo mundo privado. Mas isso daí vocês vão assistir amanhã no novo canal. Por favor, se inscrevam no novo canal. Geopolítica e Armamento. Preciso de 1000 inscritos para poder fazer a live lá amanhã. Então eu conto com vocês, tá bom? E hoje vai de é cedo ou tarde demais. Mas nunca é tarde demais, sempre é cedo. Porque no fim tudo dá certo. Se não deu certo ainda é porque não chegou no fim. Certo? Então é isso aí, gente. Vamos nos inscrever aí no canal, vamos apertar o sininho, façam tudo isso para... Vamos dar trabalho para o YouTube tirar tudo isso da gente. Se a gente vai, coloca, eles tiram, a gente coloca de novo, porque a gente é ruim, né? Então a gente insiste. E não vai embora que eu tenho coisas muito importantes para falar para vocês logo depois disso aqui. Isso aqui é só a música, isso aqui é só a entrada, o resto vem logo agora. Aguarde. É isso aí, meus amigos. Sexta-feira, último dia da semana, primeira semana de agosto, mês dos desgostos. Pelo menos é assim, né? É o mês do meu aniversário, dia 11 é meu aniversário. Espero que vocês troquem minha Ferrari ou meu jatinho. Por favor, se cotizem, cada um $1 milhão mais ou menos, que é para manter o negócio funcionando. É brincadeira, gente. Quero avisar para vocês aqui, faltam exatamente 37 números para fechar a nossa ação entre amigos. Então já está marcado. Sábado que vem, pela Federal, vai ser feito o sorteio, porque números, atenção, quem ainda não acertou os números, até quarta-feira. Quarta-feira, quem não acertar os números, todos esses números que não forem quitados e números que por acaso não vierem a ser vendidos, vão ser colocados em nome da Arquidiocese de Venda das Pedras, em Itaboraí, Arquidiocese de São Pedro, em Venda das Pedras, que é onde nós vamos dar uma ajuda humanitária. Uma parte do que nós arrecadamos vai ser doado para lá e nós vamos colocar esses nomes lá. E se eles forem os ganhadores, nós, ao invés do bem, nós vamos dar o valor. Porque a gente tem valores estipulados para os bens, tipo, o primeiro prêmio custa mais ou menos R$ 1.500 e nós vamos fazer isso. É uma coisa transparente, porque aqui não há benefício pessoal nenhum, então nós vamos fazer isso. A gente tem que fazer o sorteio, faltam só 37 números, corram, comprem, porque os 37, os vencedores estão aí, os outros não vão vencer, são esses aí, tá? Então é o seguinte, os que ficarem inadimplentes até quarta-feira nós vamos zerar
Nós vamos dar baixa e vamos colocar esses números em nome da obra assistencial da Arquidiocese de Venda das Pedras, aqui que nós estamos fazendo a obra de caridade. Então, se eles por acaso vierem a ganhar os prêmios, esses prêmios nós vamos dar para ele em forma de dinheiro, tá? Que ajuda a obra deles. Dito isto, vamos falar um pouco. Muito tem se falado sobre o atentado no Líbano. Eu acho que para mim é uma página virada, porque o que aconteceu ali foi um acidente. Aí me pergunta o meu interlocutor, eu vou chamar ele de Mr. X. Mr. X, que é meu amigo, qualquer hora dessa eu digo o nome dele, todo dia ele troca informação comigo, dúvidas, acertos, a gente vai lá e ele me pergunta, Rubem, foi um acidente ou uma sabotagem? Pode ter sido uma sabotagem, mas foi uma sabotagem via acidente. Via um incidente, algo que aconteceu. Ou seja, não teve míssil, não teve raio quântico, não teve raio especial nenhum, ou houve um cogumelo atômico. Gente, um processo de reação em cadeia, ela pode se dar a nível atômico, subatômico, ou em partículas. E ela ocupa um espaço na atmosfera, aquele espaço mais delgado. Por isso que se forma aquela nuvem de vapor em forma de cogumelo. Não, absolutamente, não é só uma explosão nuclear que faz aquilo. Todo o processo de reação em cadeia dentro de um certo espaço. Tem gente aqui ridícula que fica falando, eu não leio Wikipédia, gente. Eu não leio Wikipédia, eu leio de tudo. Só que a Wikipédia é que pega material em outros lugares e compila e coloca lá. Na Wikipédia eu pego nome e data, mais nada. A única coisa que às vezes eu procuro na Wikipédia é isso. A opinião é minha, as conclusões são minhas. Tirado em cima de quê? Do conhecimento, do que a gente estuda, do que a gente procura. A vida é isso. Não há vergonha nenhuma em você ler, se informar e repassar. Não há opinião em dados técnicos. Isso é para os obtusos e invejosos de plantão que não têm a capacidade que eu tenho de fazer isso. Tá? Só isso. Porque eu faço isso em live, eu faço isso ao vivo. Eu quando respondo nas lives eu respondo ao vivo. Eu não procuro em lugar nenhum, eu estou falando ali. Então o que há, aquilo ali é uma reação em cadeia, muito rápida. Então o que acontece? Existia uma condição pré-existente para acontecer aquele acidente. Essa condição pré-existente deu margem para aquilo ali. Pode ter sido uma sabotagem? Pode. Foi para provocar o Hezbollah? Não acredito, não. Provocar o Hezbollah não é um bom negócio. A última vez que Israel provocou o Hezbollah, há 14 anos atrás, o Hezbollah era muito mais delgado, muito mais frágil do que é hoje, e o pau já cantou feio. O que sobrou para Israel foi bombardear cidades civis e matar inocentes, para botar número diante das grandes perdas que eles tiveram lá, materiais de tanques, carros de combate, aviões e helicópteros que eles ocultaram. Tá? Isso daí com mísseis Katyusha da Segunda Guerra Mundial. Imagina agora com mísseis inteligentes, que eles têm em proporções bíblicas. Então não acho isso daí não. Por que foi feito isso? O próprio Líbano hoje é um caldeirão, apesar de ser um lugar assim sensacional, como eu falei ontem, um oásis ali dentro daquele Oriente Médio. Mas torçamos para que tudo dê certo e que dali não saia nada mais do que isso. E não vai sair. Tem gente aí, especialista, amigo de príncipes, que viu míssil, viram emissão térmica. Gente, a câmara térmica com emissão de calor é uma coisa. Mimetização de câmara térmica feita por mudança de aplicativo não tem nada a ver com câmara térmica. Por favor,
Não misturem alhos com bugalhos, com frangalhos, com cagalhos. Por favor, câmera térmica é câmera térmica. Câmera térmica é uma coisa. Câmera de celular que mimetiza imagem térmica é outra. Por favor. Por favor. Se você é entendedor, conhecedor disso aí, sabe o que eu estou falando. Se você não é, pelo amor de Deus, não tente demonstrar falso conhecimento. E hoje o papo principal nosso é o mesmo café de ontem, a mesma coisa. Eu quero disciplinar as pessoas, falar às pessoas, que as pessoas entendam, de uma vez por todas, que análise não é torcida. Eu torço para o Fluminense Futebol Clube. Sou torcedor do Fluminense Futebol Clube. Sou um torcedor idiota, um torcedor obtuso, como todo torcedor de futebol deve ser. Idiota e obtuso, que não vê a realidade, que acha que seu time é sensacional, que acha que aquele bando de perna de pau vai fazer alguma coisa e vai ser campeão de alguma coisa. Por quê? Porque torcida é isso, torcida é emoção. Torcida, a gente leva em consideração a emoção, isso. Aqui o que eu faço é uma coisa chamada análise. Análise fria. Ontem ficaram revoltados porque eu falei sobre o Bolsonaro. E falei a estratégia do Bolsonaro vencedora. Sim, sim. Existe uma coisa que qualquer um faz, inclusive os países comunistas hoje fazem, que se chama pesquisa de mercado. E a pesquisa de mercado está aí. Está aí com tudo. A pesquisa de mercado é você saber o que seu público-alvo quer, o que seu público-alvo precisa. Em suma, você tem que conhecer o seu povo. Hoje o Bolsonaro está à frente de todos os candidatos e ganharia a eleição no primeiro turno. Pule você à altura que você pular. Revire-se você da forma que você se revirar. Ele está um caminhão na frente do Haddad, um caminhão na frente do Lula, e o Ciro cresceu igual a rabo de égua para baixo. Aí vocês vão dizer que o Ciro diminuiu porque o pobre do Rubem Gonzalez e a equipe dele fazem análise crítica da quantidade de merda e de erros estratégicos que o Ciro Gomes comete e toda a oposição brasileira comete. Não. A merda quem fazem são eles. Cabe a mim, a minha equipe, friamente analisar essa quantidade de merda colocada para fora. As lives inúteis, os papos com turma de DCE, as conversinhas com gente do naipe do Marcelo Freixo. Gente, o Marcelo Freixo já é um vitorioso. Marcelo Freixo nasceu no cu do Fonseca, num bairro proletário, num lugar violento, e hoje ele mora no Triângulo Ipanema-Copacabana-Leblon, metro mais caro do Brasil. Ele é um realizado, ele está bem. Quem for atrás dele está fudido, porque a sombrinha dele é de frevo, só cabe ele embaixo, não cabe mais ninguém. O PSOL é assim, essa esquerda, essa neo-esquerda é assim. E aqui mais uma vez falo eu o que já falei várias vezes. Aí vocês vão falar que as coisas dão errado porque eu falo? Não. Queiroz apareceu, deu o quê? Porra nenhuma. Fake news está comendo solta, deu o quê? Porra nenhuma. Banestado, bomba, explosão, Lula, documentos, fim disso. O que é que deu? Porra nenhuma. Sérgio Moro vai falar, dizer, acontecer, fazer. E o que é que deu? Porra nenhuma. Eu falei para vocês uma vez aqui, algum tempo atrás, e vou repetir. Eu não tenho compromisso com o erro, eu não tenho compromisso com o fracasso, eu tenho compromisso sim com o que a gente defende aqui com unhas e dentes, o trabalhismo e o nacionalismo. Bolsonaro deixa a desejar nos dois e vamos ser críticos dele até a morte em relação a isso.
Agora, há uma curva? Há. Está sendo feita uma curva? Está. E aí é o grande mote que eu pergunto: qual é o grande calcanhar de Aquiles de Bolsonaro hoje? O que preocupa Bolsonaro hoje? Qual a grande preocupação de Bolsonaro? Qual o grande desafio de Bolsonaro hoje? Não é essa esquerda de merda que está aí. Não é essa turma de lacrador se beijando na boca com bata até os pés, barba, coque, tá? E batom vermelho, se dizendo defensora da Tami, porque a Tami tem todo o direito de fazer o que faz e isso representa muito bem o homem másculo que ele é. Não teve Flávio Bolsonaro, não teve nada. E outra coisa, eu já falei em impeachment do Bolsonaro aqui, falei sim, quando houve enquadramento na lei para isso. Fizeram alguma coisa? Não. Então, o que ardeu queimou-se. E outra coisa, ninguém consegue tirar um presidente, ninguém consegue fazer impeachment contra um presidente com 40% de aprovação. Isso sim é um mito. Mas o Bolsonaro tem um grande desafio. Hoje o grande desafio do Bolsonaro, o Bolsonaro falou uma frase lapidar o outro dia: estou cansado dessa discussão, estou cansado desse bate-boca. E quando ele faz isso, ele vai com unhas e dentes para cima do eleitorado do Lula. E consegue. Bolsonaro está tomando o eleitorado do PT. Você não precisa pegar um tal de Fernando Esterco de Horta. Fernando Esterco de Horta, para quem não sabe, é um daqueles iluminados do PT, tipo aquele Conde não sei que Conde, essa turma que vive pelo 247, cagando sentenças, inventando verdades, igual o Bem-vindo Siqueira, que está lá em Portugal, falando todo dia a mesma bobagem, ou Vila, todo dia repetindo a mesma cantilena, o mesmo papo, a mesma conversa chata, tudo, essa turma toda. Tá? Não estamos falando disso, nós estamos falando de coisa pragmática, pés no chão, olhar o cenário, o que está acontecendo. É esse o exercício que a gente tem que fazer. Bolsonaro deixa a desejar no nacionalismo, deixa a desejar no patriotismo, mas há uma curva, eles estão fazendo uma curva, como eu estou repetindo, há uma curva, há uma tendência dele a se cansar dessa conversa, diminuir esse papo de vermelho, de comunista, já viu que isso daí não dá certo, que isso daí é ruim, e ele começa a andar em cima disso aí. E o nosso amigo Fernando Esterco de Horta chama os 57 milhões de eleitores do Bolsonaro de idiotas e de filhos da puta. Ora, filho da puta é esse sujeito, esse energúmeno, esse bosta que foi candidato a deputado federal pelo Distrito Federal e teve 500 votos. Olha a grande repercussão que teve um merda desse, que escreve em panfletos igual a esse 247, essa vergonha, essa espalhação de fake news que está aí, na pior espécie possível. Então é o seguinte, são 57 milhões de imbecis, de idiotas. Eles eram todos inteligentes quando votaram no Lula, quando votaram na Dilma. E o PT teve 13 anos para mudar tudo isso aí e não mudou nada. Hoje o que acontece? Há uma curva em cima desses. O Guedes queria dar R$200, deram 600, viram que isso daí simplesmente está elevando o Bolsonaro às alturas. O Bolsonaro começa a invadir o Nordeste, começa a virar um grande mecenas no Nordeste, porque imagina a mulher que recebia 127, 130, R$200 do Bolsa Família e passou a receber 1.200. 1.200 numa pernada só. Quase 10 vezes a renda que recebia. Você imagina a satisfação que está. Não tem satisfação, não existe satisfação para o sujeitinho que passou num concurso fajuto, futricado, fraudado, para dar aula numa universidade federal, ganhando 8, 10, 14 mil por mês e que pode gastar 600 prata numa noitada. Tá?
para a turma que se pendurou nas estatais e simplesmente destruíram o nome das estatais, ao ponto que hoje fica muito difícil você pegar um cidadão de bem, pobre, lutador, na merda, e ele ser defensor de uma estatal. No nosso grupo aqui, quem é funcionário da Petrobras? Eu. Como é que você vai chegar para o Zé Povinho, depois de ver a roubalheira que houve na Petrobras, que houve de verdade? Houve. Era para ser expurgado aquilo ali, não era para vender, mas o mote está pronto. O adversário já deu a cara e mostrou que está ganhando, e você continua repetindo num processo de negação. Aonde a negação vai te levar, meu amigo? Cadê o grande líder da oposição para encarar o Bolsonaro? Que líder saiu do Banestado? De quem? Vocês sabem quem é que pode usar todas as informações do Banestado e implodir a Lava Jato? Um aviso para o meu amigo Rômulo, pessoa que eu gosto, da minha mais alta estima, que se digladiou com isso aí, que se despentelhou por isso aí, não deu em nada, nem vai dar em nada, porque os sabotadores estão dentro do PT, porque estão envolvidos até o pescoço. Eu vou dizer aqui, Rômulo, meu amigo, você sabe quem é que pode pegar todas as informações do Banestado e explodir essa merda toda? Por incrível que pareça, é o Bolsonaro, que hoje é desafeto da Lava Jato. Pontualmente, hoje, se você pegar essa documentação, esse dossiê, fumar o cachimbo da paz, chegar lá e colocar isso aí na mesa do Bolsonaro, é bem capaz de se conseguir um intento que se tentou pelo PT e não se conseguiu. Por quê? Porque aquela turma estava envolvida. O meu amigo Zé Fernandes perdeu um programa. Desculpa, Zé Fernandes, você não me deu autorização para falar isso, mas eu vou falar. O Zé Fernandes perdeu um programa da mais alta linha, da mais alta categoria, 10 anos, de TV Brasil. Perdeu porque o PT colocou naquela merda daquele lugar uma mulher que era presidente ou vice-presidente do Sindicato dos Tecelões do Rio Grande do Sul. A mulher nunca viu uma televisão na vida, foi gerir uma televisão. Aí pegam o programa do meu amigo Zé Fernandes e limam um programa que simplesmente popularizava o direito, falava no direito como o Rubão fala na geopolítica, Rubão ou Rubinho. Agora que meu sobrinho me entregou, eu sou Rubão ou Rubinho, de acordo com quem vocês quiserem. Então é o seguinte, o Rubem, o que eu fazia na geopolítica, o Zé Fernandes fazia no direito, exatamente a mesma linhagem. Ele teve o programa limado por isso aí. Então o PT, sim, 13 anos frente a tudo isso aí, não fez nada, não houve valorização das estatais, não houve defesa de nada. E agora os caras apresentam uma renda mínima, nadando em 40% de popularidade, de aprovação. Bicho, o cara está sendo mito mesmo. Rubem, você virou bolsonarista. Não, eu virei o que eu sempre fui, o que eu me propus a ser, analista. Ninguém precisa se perguntar na oposição como é que Bolsonaro chegou em 38%, mas sim porque é que eles andaram para trás, tá? O discurso do Bolsonaro é ruim, ele é péssimo, tá? Ele não sabe falar. Será que é tão difícil admitir um erro estratégico? 2 anos batendo na mesma tecla, 2 anos que eu estou falando pro Ciro Gomes, vai para a fila, vai para a Central do Brasil, vai fazer reunião com os outros, vai comer pastel na rua com o pobre, pega um ônibus, pega um trem de madrugada, vai fazer isso, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, estilo Glauber Rocha, vai com um assessor só, entra no trem da Central do Brasil, vai lá para o terminal do Tietê, vai para os bairros operários, vai lá se solidarizar com a turma que foi passada para trás por esse picareta desse German, esse verme, que entra governo do PT, sai governo do PT, o cara está em todas. Vai fazer isso. Não vem perguntar por que o Bolsonaro está com 38%, vem perguntar por que você está com 6%. Por quê? Falei, botei o dedo em cima, expliquei aonde ia se fuder. Você vai se fuder aqui, você vai se fuder aqui, você vai se fuder aqui. Aí eles todos se fuderam onde eu falei, só para me dar razão.
Ou para dizer que eu, que eu sou bruxo? Eu não sou bruxo, não. Eu não sou nada disso, não. A minha bruxaria é a lógica. É não falar, não fazer nenhum tipo de comentário usando o coração e a paixão. Como eu já falei, Fluminense Futebol Clube é meu time. A minha irracionalidade fica no futebol. Aqui eu tenho que ser racional, mostrar para vocês a verdade. Chegar para o Rômulo e falar: Rômulo, pega essa papelada toda, procura um assessor do Bolsonaro, porque a política é dinâmica, entrega isso na mão dele. E vamos ver cabeça rolar. Porque a turma do PT não vai querer rolar, porque está envolvida até o pescoço. Tá? Dane-se o que o Flávio fez, problema dele com a justiça. Eu não vou ficar endossando esse STF vagabundo também, não. Representante de um judiciário que mais parece uma corte de nababos. Com a licença poética que me permite, os bons magistrados que existem no Brasil, e existem. E existem mesmo. Tá? Agora, com licença deles, o sistema está podre, está corroído, está carcomido. E vocês querem que eu fique aqui malhando em ferro frio? Eu estou aqui para fazer análise, não é para ganhar clique, não é para agradar grupinho, não. Quer ganhar a batalha, quer ganhar a guerra? Use as armas certas. Não vem para aqui tentar desmoralizar, desmobilizar e falar que um problema, que uma solução. Porque espera quando acabar isso. Eu estou esperando ele não, eu estou esperando uma série de coisas. E foi lá o Bolsonaro enfileirando tudo. Agora está todo mundo esperando que a pesquisa seja mentirosa, que o papo seja mentiroso, que quando acabar o dinheiro não vai ter mais isso. Vai, vocês vão ver. O povo brasileiro não conhece o povo brasileiro. A esquerda brasileira, óbvio que não conhece o povo. O Bolsonaro e aquela meia dúzia de milico conhece 10 vezes mais o povo que vocês. Sejam humildes. Vistam as chinelas da humildade. Desçam para fazer política. Para de conversinha com Marcelo Freixo. Marcelo Freixo não dá voto para ninguém. Só para ele mesmo. Ele está atrás do nicho dele. Esses identitários são uma bosta, esquece deles, esquece a turma de DCE. Vamos dar um jeito nessa universidade brasileira, profissionalizar essa porra, acabar com esse negócio de reitor, disso, daquilo, de prefeitura, de verba, de falcatrua, de concurso frio, casado. Vamos acabar com isso. Não é acabar com a universidade brasileira, não, é moralizá-la, porque também está desmoralizada. Depende de uma universidade ou outra que é bem gerida por um cidadão de bem. Porque senão o resto a gente cai na vala comum da política, parece Câmara de Vereadores do interior, e vocês não conseguem entender isso. Quantas vezes mais eu vou ter que repetir a mesma coisa? Não estou torcendo para ninguém, eu estou fazendo análise. Aprende a analisar, porra, respira fundo, tapa o nariz, olha para a tabela e vê: estou fudido. O que eu posso fazer assim? Arte da guerra. Seu adversário é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Aonde está o elo mais fraco? Procura, porra! É você que tem que procurar o elo mais fraco. E é ali que você tem que atacar. O resto é amanhã. Amanhã tem live ao vivo. Putin, Master of the Universe, o rei de todos os lugares, o rei do camarote, o homem que manda no século XXI, o homem que mudou o mapa do mundo. Eu não posso abrir um canal geopolítico sem falar em Putin. E vai ser na live, ao vivo. Fiquem tranquilos, é amanhã no novo canal, não se esqueçam, vão lá se inscrever, vai ter o link aqui embaixo, eu espero que tenha, né? Então até amanhã, se Deus quiser, e Ele vai querer. Ficamos por aqui hoje.